Olá, bem-vindo ao Microsoft TechNet Experience. Meu nome é Manzano, sou especialista em segurança da informação e hoje nós vamos falar a respeito de como garantir segurança em redes wireless. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho a respeito de como garantir segurança em redes wireless. Hoje, se nós pararmos para analisar o cenário de redes sem fio no Brasil, é um cenário que tem crescido vertiginosamente. Se você parar para observar o crescimento de redes wireless, tanto em ambientes corporativos quanto em ambientes domésticos, tem de forma significativa aumentado. Isso se dá até pelo fato dos equipamentos que nós necessitamos para montar uma rede wireless, eles ficarem a cada dia mais baratos. Então, se a gente parar para analisar o valor de um access point, de uma placa de rede sem fio, e assim sucessivamente, até mesmo acesso à informação de como construir redes wireless, tem se tornado aí, ao longo dos últimos tempos algo muito mais acessível. Me lembro no princípio que um access point ele demorava muito para chegar ao Brasil, e quando chegava o valor dele era extremamente alto. E eu cheguei uma ocasião na Microsoft a participar de um projeto que foi difícil a gente comprar um access point, porque não existia no Brasil, teve que mandar vir de fora, e isso era altamente oneroso, enfim, então era muito complicado. Hoje não, hoje com uma média aí de R$ 200, R$ 300, talvez esteja chutando até um pouco mais alto, você consegue comprar um equipamento básico para compor aí uma rede wireless, ok? Então, pensando por esse ponto de vista, não adianta a gente querer falar de rede wireless sem entender primeiro os conceitos básicos que compõem uma rede wireless. Do que ela é feita, como que funciona, qual que é o mecanismo de transmissão de dados, e a partir daí começar a entender a necessidade de garantir a segurança para essa rede. Então, no dia de hoje, nesse momento que a gente vai estar batendo papo, a gente vai falar um pouquinho a respeito desses conceitos. Falaremos também de ameaças relacionadas à rede wireless e como que a gente consegue fazer com que uma rede wireless seja uma verdadeira fortaleza. E aí eu pergunto para vocês, por que ter uma rede wireless? Qual que é a vantagem de ter uma rede wireless, né? E como garantir a segurança dessa rede? Então a resposta é muito simples. Ter uma rede wireless se justifica, primeiro, pela mobilidade. Segundo, pelo baixo investimento. Terceiro, pela ausência de cabos na sua empresa, na sua casa. Quarto, você não precisa fazer intervenções físicas para montar uma rede de computadores. Uma rede de computadores baseada em cabo, muitas vezes você vai precisar fazer uma intervenção física. Furar uma parede, instalar uma eletrocalha. Essa eletrocalha ela tem que ter um projeto para que ela não concorra com a sua rede elétrica, e isso venha a trazer algum tipo de interferência na sua rede a cabo. Então, quer dizer, se você parar para analisar, acaba sendo muito mais oneroso, mais demorado, né? Mais sujo trabalhar com uma rede a cabo nos dias de hoje. Então, justifica-se sim uma rede wireless por esses motivos e tantos outros motivos. Agora, o grande desafio aí é como que eu vou garantir a segurança da minha rede wireless. Por quê? Se a gente parar para olhar o conceito de rede wireless, passando pela palavra wireless, a tradução básica da palavra seria o quê? Sem fio, né? Wire fio, less sem. Então, sem fio. Nós estamos falando de algo que não vai trabalhar com fio. Automaticamente, esse sinal ele tem que se espalhar por algum meio. O meio físico que ele se espalha não é cabo, não é fio, ok? Então, ele vai se espalhar por radiofrequência. Sendo assim, se ele se espalha por radiofrequência, é muito semelhante ao fato de você estar em casa, ligar o seu rádio e captar um sinal de uma rádio qualquer, uma rádio FM que está transmitindo lá uma informação, uma música, alguma coisa do gênero. Quer dizer, não existe um controle de quem capta aquela informação. A partir do momento que eu irradio a informação, eu estou entregando essa informação num meio volátil, né, num meio aéreo, e a partir daí qualquer pessoa pode captar essa informação, pode captar essa minha rede, pode entrar na minha rede. E aí começa o grande desafio. Como que eu vou evitar que pessoas não autorizadas entrem na minha rede, uma vez que essa rede ela se propaga pelo ar e ela tem sim um raio de alcance relativamente considerável que a gente vai ver no decorrer da minha apresentação. Então, quando a gente pensa numa rede sem fio, é claro, você vai ter ganhos consideráveis. O tempo de implementação de uma rede sem fio ela é significativamente menor que uma rede a cabo. Como eu tinha falado agora há pouco, você não vai precisar ficar quebrando paredes, instalando eletrocalhas, uma série de coisas. O custo de implementação, o custo de gerenciamento disso é muito menor. E você ainda ganha uma coisa muito legal, que é a mobilidade. É você poder trabalhar
com o seu computador, independente da onde você está com o seu computador. Se você trabalha numa empresa e eventualmente você tem um notebook, seu notebook tem uma placa de rede wireless, você pode trabalhar na sua mesa, você pode trabalhar em conjunto com o colega na mesa do colega, você pode trabalhar na Copa, enfim, aonde você quiser, uma vez que você está o tempo todo conectado, o tempo todo online, ok? Porém, se a gente parar para olhar novamente o conceito básico da rede wireless, como eu tinha falado para vocês, uma rede sem fio, ela é o quê? Ela é uma rede de comunicação que utiliza onda de rádio, porém em alta frequência, para fazer o tráfego de informações entre um ponto e N outros pontos. Ela oferece aí uma pequena dispersão geográfica, porém, automaticamente você tem altas taxas de transmissão. Com o padrão de rede wireless que a gente utiliza no Brasil, eu não consigo eventualmente mandar uma portadora de sinal a 40, 50, 60 quilômetros, como eu faria, por exemplo, com um sinal de micro-ondas, que é um outro tipo de sinal de radiofrequência. Já trabalhando no padrão 802.11, que é aquele padrão básico de redes wireless, a gente tem algumas limitações em metros. Então, quer dizer, a minha dispersão geográfica está limitada a metros. Não quer dizer que isso é mais seguro, uma vez que meu sinal ele só consegue estar próximo a mim por 70 metros, 50 metros. Quer dizer, ele irradia num raio de 50, 70 metros. Isso não quer dizer que seja mais seguro. Eu posso, eventualmente, num ambiente de 20 metros quadrados, ter uma rede wireless e essa rede está vazando para fora da minha empresa. Como é que ela vaza para fora? O sinal de radiofrequência ele passa por janela, ele passa por vidro, ele passa por parede. É claro que cada uma dessas barreiras vai fazendo ele perder um pouco da intensidade do teu sinal, mas ele passa. Se for uma parede de concreto bem grossa, aí tudo bem, isso aí pode realmente começar a barrar bastante o sinal. Se for uma rede daquelas que a gente usa para fazer cercado de animais, enfim, aquelas redes de arame, você também vai ter aí uma perda significativa de sinal. Você cria, na verdade, uma forma de prender o teu sinal. Porém, não sendo essas barreiras que a gente tem no ambiente, o seu sinal ele vai sim sair da tua empresa, é aí que está o problema. Existe um padrão, né? Existe uma associação, que é a IEE, que é a associação que reúne aí diversos membros de diversos países, engenheiros, enfim, que é o que determina os padrões para comunicações em radiofrequência. E para outros padrões também, por exemplo, rede local, a gente respeita um padrão IEE. Né? No caso de redes wireless, a gente está falando aí do padrão 802.11, que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Quando você pensa numa rede wireless, quais são as ameaças mais comuns? Primeiro, o acesso não autorizado à tua rede. Uma vez que você está jogando o sinal da tua rede no ar, quer dizer, esse sinal ele viaja via éter, ele não tem um cabo que liga uma ponta a outra, você pode eventualmente ter algum acesso não autorizado. Hoje, muitas pessoas navegam na internet de graça, sem pagar banda larga, usando a rede wireless do vizinho. Isso é fato. Você pode ter o problema de personificação, alguém invadir a tua rede e se personificar. Isso quer dizer, fazer alguma atividade dentro da tua rede usando o credencial de algum dos usuários da sua rede. Isso pode ser um problema muito sério. Interrupção de sinal também é uma ameaça bastante comum. Se você tem uma rede wireless, a ideia é que ela fique no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Interromper o sinal a gente considera aí como uma falha de segurança, né? O acesso à web sem autorização, que eu mencionei agora há pouco, principalmente em redes domésticas, isso acontece muito. Tem muito vizinho interessado em não pagar a banda larga porque ele utiliza a sua, né? E nem compartilha com você os custos, mas ele usa a tua rede, ele usa a tua banda e navega na internet livremente. Configurações fracas também é uma ameaça muito comum. Você pega, compra um access point, pluga ele na tomada, pluga ele lá no seu roteador de internet ou no seu roteador ADSL e acha que está tudo certo. Né? É basicamente plug and play. Você plugou, funcionou, realmente plugou, funcionou e tua rede está totalmente aberta. Então, configuração fraca é uma das maiores ameaças, é a mais comum, é a que eu normalmente mais encontro por aí nos clientes que eu visito, enfim, nas pessoas que eu bato papo, normalmente é isso que acontece. E a implementação de redes wireless sem autorização. Imagina você na tua empresa, você não tem rede wireless, você tem uma rede a cabo e alguém sem autorização vai lá e coloca uma rede wireless com configuração fraca. A tua rede a cabo ela tem todos os controles de segurança, todos os controles de gerenciamento
E um usuário de forma inadvertida foi lá e plugou uma anteninha, um access point na tua rede, sem a sua autorização. De nada adianta todos os controles de segurança que você tem para a rede a cabo, uma vez que a rede wireless vai disseminar o sinal da sua rede a cabo para qualquer pessoa pegar dentro do raio de ação daquela antena. Isso sem respeitar as suas políticas de rede, que se aplicam, na maior parte do caso, para a rede a cabo. Então, assim, normalmente a gente tem políticas para uma rede com fio e políticas para uma rede sem fio, ok? Pensando nessa questão, rede wireless tem uma série de nomes, né? Então, quando a gente pensa em radiofrequência, na verdade, você tem uma série de nomes. Tem alguns palavrões aí, portadora de sinal, raio de ação, célula, RF, AP, omnidirecional, direcional, enfim. Até batata Pringles tem no meio da história de redes wireless. E aí todo mundo fala, Pringles? É, Pringles, sim. Aquela revista, uma ocasião, a Infizame, há uns 3 anos atrás, 4 anos mais ou menos, saiu com uma matéria de invasão usando latas de batata Pringles para captar redes wireless. Então, assim, dentro do pensamento de rede wireless tem uma série de palavrões. RX, TX, ganho, decibéis, espectro de frequência. Agora, como é que tudo isso funciona de forma harmoniosa? Então, vamos tentar entender primeiro o conceito eletrônico, o conceito de radiofrequência, o conceito de engenharia de uma rede wireless. A partir do momento que a gente entende como que um sinal de radiofrequência consegue sair de um lugar e chegar no outro, como que funciona essa dissipação, como que funciona essa propagação de sinal, a gente entende realmente como que funciona uma rede e consegue determinar até que ponto essa rede tem que funcionar e aonde que eu tenho que me preocupar com segurança, né? Então, em regra, para você ter uma rede wireless, você vai precisar basicamente de 2 elementos. Um access point, né, que é uma antena omnidirecional. O que é uma antena omnidirecional? É aquela antena capaz de emitir o sinal dela em qualquer direção. Se você tem uma antena que é omnidirecional, ela vai irradiar o sinal dela em 360 graus, quer dizer, ela vai irradiar em todas as direções em volta dessa antena. Diferente de uma antena direcional, onde você aponta aquela antena para um lugar que você deseja enviar o sinal, e você precisa ter do outro lado uma outra antena direcional devidamente colocada, com visada uma para outra, para que você consiga transferir o sinal, ok? Para que você consiga fazer alguma comunicação. No caso de um access point, não. Você tem um access point e ele vai irradiar para todos os lados, né? E por outro lado, no lado das estações, dos computadores dos usuários, você vai precisar de uma placa de rede wireless padrão 802.1x, né? O padrão 802.11, ok? Então, com esses 2 elementos, a gente já consegue dar início aí a uma rede wireless. Rede wireless utiliza uma banda de rádio na frequência de 2,4 GHz. Essa banda ela é dividida em N canais, são 11 canais na verdade, que você pode comutar entre um subcanal e outro subcanal. Na verdade, você tem lá 2,4 GHz é a banda. Essa banda ela tem um split de 11 canais, sendo que são 11 subcanais, sendo que são pequenas bandas laterais a 2,4 GHz. E a gente está falando de 2,411, 2,421, 2,431 e assim sucessivamente, só para exemplificar. Por que ele tem nessa frequência de 2,4 GHz, por que ele tem esses subcanais? Exatamente pelo fato de 2,4 GHz ser uma frequência de uso comercial, uma frequência de uso comum, uma frequência que outros aparelhos também utilizam, como, por exemplo, o telefone sem fio. O telefone sem fio trabalha na mesma frequência de 2,4 GHz. Portanto, é muito comum no ambiente onde você monte uma rede wireless, você interferir com o seu telefone sem fio ou vice-versa, o telefone sem fio interferir na rede wireless. Como que a gente faz para corrigir esse problema? É muito simples, você vai lá e troca o canal do teu access point, troca o canal do teu telefone. Eles não podem ficar sempre no mesmo canal. Se o teu access point está em 2.411, o teu telefone deve estar em 2.421, para não ter problema algum. Se os dois estiverem no mesmo canal, eles vão interferir, ok? Como eu tinha falado, uma antena omnidirecional, quer dizer, ela vai espalhar o sinal em torno dela, 360 graus em volta dessa antena, e o alcance nominal considerado sem barreiras é de 70 metros. Ok? Aliás, desculpe, com barreiras é de 70 metros. 100 metros sem barreiras. Alcance nominal, entendam que é algo que cada fabricante determina dentro dos seus testes de laboratório. Em média, a gente considera que um access point ele consegue irradiar 70 metros o seu sinal. Ele é uma antena que vai emitir
e vai receber sinal. Então, além delas mandar o sinal e receber sinal em todas as direções, ela também tem os dois modos de operação. Ela faz o RX, que é a recepção de sinal, e faz o TX, que é a transmissão de sinal. Okay? Já a placa de rede wireless, o que ela é? Ela também é uma antena omnidirecional. Exatamente igual a um access point. Ele recebe e transmite informação, ele faz RX e faz TX. Né? E hoje a gente encontra normalmente placas de rede wireless no formato PCMC, a PCI, USB, enfim, é bem comum, é bem simples, é fácil de comprar uma placa de rede wireless, ok? Entendendo que redes wireless trabalham com radiofrequência, com isso eu posso garantir a comunicação de 1 para 1, de 1 para N ou de N para N. Uma vez que a minha transmissão é bidirecional, quer dizer, eu envio e recebo, eu faço RX e TX, eu posso simultaneamente receber sinal de uma máquina e mandar sinal para outra máquina, receber um pacote de uma máquina e estar mandando um outro pacote para uma outra máquina. Diferente de um rádio AM, FM ou até mesmo de um televisor, que apenas é receptor de sinal, ele só faz o RX. Quando você liga a tua televisão na Rede Globo, por exemplo, se você não está usando TV a cabo, se você está usando antena, ok? O teu aparelho ele só recebe o sinal da Rede Globo. Ele só faz RX. Lá na Rede Globo, eles têm um transmissor que faz o TX. Mas essa comunicação ela é direcional. É da Globo para a sua televisão. É do SBT para a sua televisão. A sua televisão não manda informação para essas centrais. Ok? Então, essa é a diferença da radiofrequência que a gente utiliza em redes wireless, utiliza em radiocomunicação, para a radiofrequência que você utiliza no seu televisor. O conceito é o mesmo, o que muda é que uma faz dois canais, o de ida e o de volta, faz a comunicação bidirecional, e o outro faz a comunicação direcional, ok? Dentro desse conceito de radiofrequência, as frequências elas trabalham todas dentro de um mesmo espectro. Aqui nessa tela vocês podem ver, nós temos aqui uma janela que tem a ideia de um espectro, ondas de rádio. Já devem ter ouvido falar em ondas de rádio. Qualquer comunicação via radiofrequência, ela trabalha em ondas. Ondas curtas, ondas médias, ondas longas. Isso varia de frequência para frequência, de serviço para serviço. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é um espectrômetro. Na verdade, isso daqui que eu estou mostrando para vocês são ondas harmônicas. Isso daqui é música, isso daqui não é radiofrequência. Porém, é a melhor forma que tem para a gente ilustrar que diversas ondas ocupam o mesmo espectro em formatos diferentes, tá certo? Observa que aqui do lado direito nós temos também a imagem que nos mostra o comprimento de onda. Isso é um negócio que muita gente já deve ter ouvido falar, comprimento de onda. E embaixo, do lado esquerdo, nós também temos uma série de ondas coloridas. E olha que interessante, aqui nós temos 5 ondas sinusoidais, com diferentes frequências. A azul é a de maior frequência. Agora, repare que o comprimento da onda é menor, é inversamente proporcional à frequência. Logo, quando eu falo que 2,4 GHz, que é a frequência que a gente usa em redes wireless, é uma alta frequência, o comprimento de onda dela é bem curtinho. São ondas bem próximas uma das outras. Agora, quando você pega um rádio AM, por exemplo, né? Ou até mesmo um PX, o PX é aquele rádio cidadão, rádio comunitário, enfim. Você está trabalhando numa frequência de ondas longas, amplitude modulada, AM, ele amplia a onda, ok? Então, de acordo com cada frequência, com cada serviço, você tem um tipo de onda diferente. Dentro dos padrões de redes wireless, nós começamos pelo padrão 802.11, que é a especificação básica de rede wireless segundo o IEE, ok? Depois você tem o 802.11a, que a transmissão é usado para transmissões em velocidades superiores a 54 megabits por segundo. Isso não é homologado hoje no Brasil, ok? Depois temos o padrão mais comum, que é o 802.11b. Ele trabalha numa faixa de 11 megabits. Tem uma boa frequência de sinal, uma boa faixa de sinal e velocidade, mas é suscetível à interferência de rádio dentro do seu espectro, ok? 802.11g, 54 megabits, é uma faixa menor de sinal se comparado ao padrão B, mas ele tem uma velocidade maior. No Brasil, 802.11b, 802.11g estão homologadas pela Anatel. Redes wireless só podem trabalhar dentro dessas duas frequências, ok? Hoje já existe muito equipamento misto. Ele entende se você está recebendo e transmitindo o sinal
em 802.11b ou 802.11g, e com isso ele faz a comutação da sua velocidade para 11 megabits ou 54 megabits, de acordo com o seu hardware, de acordo com o seu desktop, de acordo com o poder de transmissão de informação do seu desktop. E para finalizar, nós temos o padrão 802.11i, que estabelece a autenticação básica e criptografia para redes wireless, ok? Para quem quiser saber mais a respeito disso, eu sugiro que dê uma olhada no site do IEEE, né? Procura o IEEE e entra no site para entender melhor a respeito desses padrões. A arquitetura básica de uma rede wireless é mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo hoje nessa animação. Eu tenho uma rede física, onde tem todo um meu legado de dados, de servidores, enfim, e eu implemento a minha rede wireless ligado nesse mesmo barramento de rede física e automaticamente ele começa a irradiar o sinal da minha rede. Porém, observem que eu tenho uma linha amarela aqui que eu chamei de perímetro da rede. O que que é isso? É o perímetro físico da minha rede, é o meu ambiente. Quando eu coloco uma rede wireless, eu estou transcendendo esse perímetro, quer dizer, eu estou estendendo o meu perímetro. Automaticamente, se aqui é onde eu estou apontando o mouse, vamos supor que aqui seja fora da minha empresa, afinal de contas eu acabei de falar que a minha empresa é até essa linha amarela. Se for fora da minha empresa e o sinal estiver irradiando para fora, alguém sentado na calçada pode sim acessar o sinal da minha rede e a partir daí, se ele quiser navegar na internet, acessar arquivos, enfim, fazer o que ele puder fazer de acordo com a política de segurança da tua rede, ok? Pensando dessa forma, eu tenho um objetivo aqui bem interessante. Se o sinal da minha rede wireless, ele pode passar dos limites físicos do ambiente onde eu instalei, eu vou colocar um desafio para vocês. Eu tenho um projetinho aqui de um ambiente físico. Isso aqui seria o departamento da diretoria da minha empresa. Eu tenho aqui 5 diretores e uma secretária. Eu preciso instalar um access point. Aonde que eu instalaria esse access point? No meio ou nas pontas? A resposta certa é no meio. E por que que eu colocaria no meio desse ambiente? Primeiro, porque eu vou irradiar de forma omnidirecional o sinal, alcançando todos os ambientes. Observem que tanto a sala 1, como a 2, a 3, a 4, a 5 e até a minha sala de espera vão receber o sinal da rede wireless. Por quê? Porque se a rede wireless ela irradia até 70 metros, vamos considerar 50 metros, até 50, vai só para tirar 20 aí de sobra, eu estou atingindo toda a minha população que precisa receber o sinal da rede. E, inclusive, observem que aqui nas margens eu estou passando dos limites físicos da empresa. Com isso, eu consegui atender a toda a demanda de profissionais que precisavam receber o sinal da wireless, todos os diretores da secretária, e ainda o meu sinal ele chega aqui na sala de espera. Observem que aqui é um lugar onde entram pessoas convidadas, estranhos, enfim. Então eu tenho que ter uma atenção redobrada com acesso de terceiros à minha rede wireless a partir do momento que esse ambiente também é atendido pela rede wireless. E do lado de fora da minha empresa, eu tenho um problema sério de segurança se eu não pensar muito bem em criptografia e autenticação. Qualquer pessoa fora da empresa pode acessar a rede e navegar livremente pelos dados da minha empresa. Então, observem, esse gráfico ele é interessante, que ele mostra bem o problema, né, da disposição do access point, do dispositivo que vai irradiar a rede, dentro de um ambiente físico. Ok? Além disso, para uma pessoa mal intencionada, existem alguns outros acessórios de rede sem fio. Inclusive, eu peguei aqui um exemplo daquele programa da Discovery, o Mythbusters, onde eles, né, nesse programa, eles costumam testar mitos. Então, eu fui fazer a mesma coisa, eu fui testar o mito da batata Pringles. E descobri que a lata de batata Pringles ela é uma antena direcional, de longo alcance. Ela consegue enviar uma portadora de sinal até 16 km. Eu testei com um amigo e a gente chegou a 8 km com visada. Antena direcional você precisa ter visada. Com visada nós chegamos a 8 km. Nós montamos no sítio dele, ele tem uma banda larga, nós montamos uma recepção de sinal, uma rede wireless ali, colocamos na verdade um access point, pegamos o carro, nos distanciamos, fomos para o sítio vizinho, o ambiente é totalmente plano, o terreno é plano, e fomos orientando a nossa lata de batata Pringles de acordo com o posicionamento onde estava aquele access point. Então a gente colocou o access point no sítio dele, demarcou a posição geográfica daquele access point,
usando um GPS você marca isso por longitude e latitude. Fomos para um outro sítio de um conhecido dele que fica a 8 quilômetros de distância, lembrando que é uma planície, ok? E usando aquela orientação de longitude e latitude, a gente conseguiu apontar a lata de batata Pringles na direção de onde estava o access point. Em 8 quilômetros eu peguei a rede wireless do sítio dele. Isso quer dizer, a matéria da revista diz 16 quilômetros sem barreiras. 16 quilômetros eu não consegui fazer, mas 8 quilômetros sim eu consegui fazer. E está aqui o acessório, a famosa lata de batata Pringles, né? Uma outra coisa que você pode usar também, se você não tiver uma lata de batata Pringles, é uma bacia de alumínio. A bacia de alumínio ela pode ser usada também como uma antena direcional. E aí afora tem tantos outros acessórios que você pode estar utilizando. Normalmente, para montar esse tipo de antena, você precisa do quê? Da antena, que seria a lata de batatas, ou um aquecedor à resistência, ou uma bacia de alumínio, enfim. Você vai precisar de cabo coaxial, microconector, enfim, algum conhecimento aí do conceito da antena para poder construí-la, né? Esses conceitos, eles mostram exatamente essa construção. Aqui a gente tem uma lata, nesse caso não é uma lata de batata, mas é uma lata de uísque, o princípio é o mesmo. Observem que ela é toda aluminizada por dentro, isso faz o sinal de rede refletir e rebater de uma parede para outra, concentrando aquele sinal, e ele só tem um ponto para sair, ele só tem uma direção para sair que é para frente. Então quando ele sai concentrado e de forma direcional, né? Abaixo a gente tem um exemplo lá do mapa, do diagrama da construção. Isso aqui é pequenininho exatamente para que ninguém fique olhando quais são as medidas exatas, até porque quem monta uma lata de batata dessa ou uma lata de uísque para brincar com rede wireless, ele não quer brincar, ele não tem intenção boa, ele está com alguma intenção negativa. Mas isso aqui é legal para mostrar para vocês que existe projeto para fazer, não é simplesmente pegar uma lata de batata que vai funcionar, ok? Existe também a mesma versão com placa de rede USB, algumas outras aqui com um elemento vivo dentro da antena, etc e tal, e assim vai indo. Além disso, você vai precisar de um cabinho, né, para fazer essa conexão, que eu tinha mencionado no slide anterior. Esse cabo chama pigtail. Isso vende por uma média aí de $15, ou então você pode comprar um pigtail doméstico, até mesmo fazer, gastando R$5. Semana passada eu estive aqui em São Paulo, na rua Santa Efigênia, muitos de vocês devem conhecer, o pessoal que não é de São Paulo, e andando na Santa Efigênia eu vi um pessoal vendendo pigtail, pronto. Então, quer dizer, para que você venderia pigtail chama rabo de porco, né? Para que você venderia um cabinho rabo de porco se ele só tem uma única aplicação? Fazer com que uma lata de batata Pringles funcione numa rede wireless. Então, observem que por esses indicadores da sociedade, a gente observa que se o cara está vendendo um cabinho desse é porque tem quem compre. Quem compra, com certeza, não tem boa intenção. E aqui a gente tem um exemplo prático de quem compra, né? Esse aqui pode ser o seu vizinho em ação. Observa nessa foto que o maluquinho aqui, ele tem uma batata de rede wireless, uma lata de batata, eu fiz uma confusão bacana agora aqui, mas ele tem uma lata de batata wireless, né? Uma Pringles, apontando para algum lugar, provavelmente para casa de algum desafeto, e ele com certeza vai invadir a rede daquela pessoa, né? E um outro exemplo prático também do que pode ser feito com esse tipo de tractana. Esse tipo de tractana só é usado para três questões. São 3 tipos de ataque, na verdade, de vasculhar redes wireless, entender o que tem ali por detrás e abrir caminho para outras pessoas. Esses ataques se chamam Warchalking, Warwalking, Wardriving. Onde o Warchalking, ele é considerado aí como um dos piores, porque de forma furtiva, alguém vasculhando o espectro descobre a tua rede. Com uma dessas latas, enfim, descobrindo a tua rede, ele vai com um giz, chalken, giz, ele pega um giz de cera, um giz de lousa, um giz desses de escola, e picha no portão da tua casa, do teu prédio, da tua empresa, com uma simbologia própria. Ele põe uma pichação ali, que é volátil, que quando chover vai sair, tá certo? Essa é a ideia do giz, é que seja volátil. Ele passa as informações da tua rede com uma simbologia própria e publica isso num site qualquer especializado em Warchalking. Toda a comunidade de Warchalkins vai passar no endereço da tua casa, vai olhar aquilo lá, tá certo? E já sabe onde tem mais uma rede vulnerável. Vai passar no endereço da tua empresa, olhar aquilo lá e já sabe onde tem mais uma rede vulnerável. Aí você deve estar falando, isso aí só acontece fora do Brasil. Não. No Brasil, hoje o movimento Warchalking, ele é muito grande. É muito grande e assim, aqui em São Paulo, por exemplo, regiões como
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, Avenida Paulista, Avenida Sumaré, enfim, são pontos aí preferidos para essa rapaziada aí, para esse pessoal que gosta de ficar brincando com esse negócio, tá certo? Porém, isso é crime. Se você for pego na rua com uma intenção é, estranha, relacionada a um computador, uma lata de batata, enfim, alguma coisa assim, provavelmente se a polícia te parar e encontrar um equipamento desse com você, vai questionar o porquê desse equipamento, entendeu? E você muito provavelmente vai ser conduzido a uma delegacia para verificação. Hoje, a Polícia Civil do Estado de São Paulo ela já está preparada para combater o Warchalking. Então, quer dizer, no momento que você chegar na delegacia, conduzido lá por um policial militar, provavelmente, a partir daquele momento, você já vai ter que dar uma explicação mais severa a respeito daquilo. Já o Warwalking é a mesma coisa, porém, ao invés de eu usar o giz, né, o chalking é o giz, walking é uma pessoa andando com um dispositivo wireless acessando a rede dos outros. Como que ele acessa? Porque antes alguém passou e deixou uma marca lá de chalking. Então, o cara que é walking, né, walk, andar, ele vai e acessa. E tem o war driving, que é alguém com intenções maliciosas dentro de um carro. Quer dizer, ele tem todo o equipamento de warchalking ligado no carro. Tá certo? Então ele usa o carro como um meio de locomoção e também como uma base de radiofrequência. Aqui a gente tem um exemplo de simbologia de warchalking, para vocês verem aqui uma pichação feita com giz, como que funciona. Essa simbologia, ela diz o SSID da tua rede, ela diz se é uma rede fechada, se é uma rede aberta, se tem criptografia, se ela tem chave web. Se tiver chave web, ele chega a dizer até qual que é a chave, se ele descobrir. Aqui ele está falando que é um 802.11b, trabalhando em 11 megabits, ele passa o SSID da tua rede e diz aqui que é um nó aberto. Observem que essa simbologia que ninguém entende, ela tem um significado, e com a leitura dos símbolos a gente consegue entender o que é o que, tá certo? Aqui é um dispositivo de warwalking, observem que é um PDA ligado a uma latinha de batata, uma lata de batata, uma lata de, sei lá, molho de tomate ou qualquer coisa do gênero. E aqui, war driving. Observem que o carro desse cidadão ele é cheio de antenas, o cara tem notebook e uma série de coisas. O passatempo dele é ficar em estacionamentos, captando redes alheias, navegando na internet, roubando dados, enfim, efetuando ataques a outras redes e assim sucessivamente. Existem tutoriais de como quebrar redes wireless, e aí você tem um problema muito sério, uma vez que esses tutoriais estão na internet. Existem sites especializados dizendo endereços aí com redes wireless livres, disponíveis para que você possa atacar ou utilizar. Inclusive esse site ele mostra a lista aqui do Brasil, vocês podem ver aí na tela aeroporto de Ribeirão Preto, aeroporto de Vitória, assim sucessivamente, né? E com isso a gente entende que realmente existem esses problemas. Isso não é mito, isso é real, isso acontece. Então como que eu vou prover segurança em rede wireless? Primeiro já entendemos que redes wireless não tem segurança na sua concepção inicial. Para isso você precisa trabalhar com autenticação, redirecionamento de porta, entrega de endereços via DHCP, firewall de access point, assim sucessivamente. Então um conjunto de elementos é um conjunto de procedimentos. Vamos entender da seguinte forma. Você acabou de implementar uma rede wireless. Observem que esse meu gráfico está dividido aqui em vermelho e verde. No momento que você implementa a sua rede wireless que se liga, o access point na tomada e liga o access point na tua rede, o sinal começa a ser irradiado de forma open, de forma aberta, sem controle nenhum. Automaticamente, tua rede está vulnerável. Aí o que você faz? Você vai lá e escolhe um protocolo WEP ou um protocolo WPA de segurança. Legal. Esse protocolo vai criptografar a comunicação entre teu PC e a tua rede wireless. O protocolo WEP, ele é bacaninha, ele vai te ajudar bastante. Porém, ele não é 100% seguro. Ele dificulta um pouco a vida do invasor, mas é só um pouquinho. Porque o algoritmo de criptografia do WEP é um algoritmo fraco. Já se você utilizar um protocolo WPA, esse daí já é mais seguro, já é bem mais seguro, principalmente para uso doméstico. Uma vez que ele vai trocar sempre a sua chave do vetor de inicialização daquele algoritmo de criptografia no intervalo médio de 3.600 segundos. Isso garante que, num tempo muito curto, ele está sempre trocando o vetor de inicialização, né? E você pode também, a partir daí, usar estações com Windows XP e Service Pack 2, caso você não tenha o Windows Vista, que automaticamente ele configura a sua estação para usar o app WPA. Porém,
Essas configurações, elas são fracas. São configurações que eventualmente você pode usar em casa, contra o seu vizinho, que não deve ter um conhecimento tecnológico tão grande. Se tiver mesmo assim, você está criando um problema muito sério para ele, que não vai conseguir entrar na tua rede sem antes tentar quebrar a tua chave web ou sem antes tentar quebrar a chave WPA. Quebrar a chave WPA já não é um negócio que motiva muito, porque dá muito trabalho. O app até que motiva, que é relativamente fácil de quebrar. Você consegue quebrar num curto espaço de tempo. Porém, nenhuma dessas configurações deve ser usada num ambiente de escritório. Da mesma forma que garantir segurança de wireless por MAC address é uma grande mentira. Se alguém te falou isso algum dia, essa pessoa mentiu para você. MAC address não é sinônimo de segurança nem para wireless, nem para nada. MAC address pode ser clonado. Eu tenho um access point em casa que ele clona o MAC address de qualquer estação. Eu mando ele clonar, ele clona. Ele assume o MAC address de uma estação. Então isso quer dizer, MAC address não é seguro, tá certo? Não utilize por MAC address. A partir do momento que você quer implementar uma rede wireless com segurança, nós recomendamos a utilização de autenticação usando Radius e PKI, infraestrutura de chave pública e chave privada, certificados digitais integrados a uma autenticação Radius. O Radius ele é um padrão bastante antigo de autenticação, tem mais de 15 anos que existe o Radius. Hoje, inclusive, a palavra de ordem daqui para frente é Radius Server. Autenticação feita com o Radius Server. Eu já tenho falado isso há pelo menos uns 2 anos nas minhas palestras, que você conhece Active Directory, você conhece Windows, você conhece ISA, você conhece tudo. Legal, agora se dedique a estudar Radius. Porque toda a indústria de tecnologia aponta Radius como sendo uma das grandes soluções de autenticação. E o que é curioso, né? Radius é uma tecnologia já bastante antiga. Já tem mais de 15 anos, é algo bastante maduro. Você vai precisar, sim, para garantir segurança na sua rede wireless, um servidor de Radius. Esse servidor de Radius, dentro do Windows ele existe, pouca gente sabe da existência dele, nunca tentou carregar o serviço, configurar o servidor e entender para que serve. Dentro do Windows ele se chama IAS, no Windows Server é o IAS, Internet Authentication Service. Com o Radius eu posso, por exemplo, autenticar estações, autentico hardware, autentico estações, autentico access point. Se alguém tentar colocar um access point na minha rede que não é conhecido do Radius, ele não irradia o sinal. O Radius tem que autenticar aquele dispositivo. O Radius tem que trocar uma chave com aquele dispositivo. E você pode integrar tudo isso daí a certificados digitais. A partir do momento que você está autenticando usuários e estações, usando o Radius, usando o IAS, né, como gestor desse processo, aí sim você pode dizer que você tem uma rede wireless segura, tudo bem? Então fica aí como uma dica. Rede wireless sem controle, ela é 100% aberta. Qualquer pessoa, qualquer dispositivo se conecta e navega na rede. Controle de acesso por MAC address, eu não gosto, eu não recomendo. Mas assim, se você fizer, você vai ganhar uns 10% de segurança. Não mais do que isso. É muito pouco. Criar uma chave web, por exemplo, você vai lá e pôr o nome do teu cachorro. É a chave web. Legal, você vai aumentar mais ou menos 60% da sua segurança. Em ambiente doméstico, é aceitável. Em ambiente corporativo, inaceitável. Usar uma chave WPA, você já vai se aproximar de 80% de segurança. Já é uma chave mais robusta, já tem um algoritmo de criptografia mais forte que o app, enfim. Já fica bem mais legal. Agora, se você quiser 99,999% de segurança, que equivale a 100% de segurança, você deve implementar a autenticação usando RAID Server, usando uma infraestrutura de chave pública e chave privada, né, usando PKI, autenticando usuários, autenticando estações e autenticando também access points na sua rede. Com isso, sim, você vai conseguir garantir 100% de segurança na sua rede wireless, ok? Só para não ficar em branco, o pessoal deve estar curioso em relação à chave web, por que ela é fraca. Na verdade, o web foi muito usado no passado. É um processo de criptografia, onde ele utiliza um vetor de inicialização de 24 bits. Esse vetor ele é escolhido para ser anexado à chave web. A chave tem 40 ou 104 bits. Então, quando você para e analisa uma chave de 40 bits, ela tem 24 bits como vetor de inicialização, que a gente chama de chave de 64 bits. A chave de 128 bits, ela tem 104 bits e os outros 24 como vetor de inicialização. Se você parar para analisar, o vetor de inicialização ele tem apenas 24 bits. Então vamos fazer uma conta simples. Eu tenho lá o IV que tem 24 bits. E ele aparece facilmente. Só existe 2 elevado a 24 bits.
Isso quer dizer, eu vou ter aí um total de 16.777.216 possíveis valores de vetores de inicialização. Se você pega uma rede que tenha um tráfego alto, uma rede wireless com tráfego alto, onde 16 milhões de pacotes podem ser gerados em poucas horas, e esse seu access point está enviando pacote de 1.500 bytes a 11 megabits, a gente faz a conta. Você pega lá pacotes de 1.500 bytes por 8 horas, né? Multiplica, divide isso daí pelo valor de possíveis vetores de inicialização, você vai ter um tempo médio de 1.800 segundos. Quer dizer, em aproximadamente 5 horas, você derruba o vetor de inicialização. Eles começam a se repetir, e aí você pega a vulnerabilidade da chave web. Já no WPA, WPA significa Wi-Fi Protected AX. Ele é uma norma definida pela Wi-Fi Alliance. Você pode ver todo o processo de algoritmo e criptografia e funcionamento de WPA dentro de www.wifi.org. Ele minimiza as deficiências de controles baseados em um app. E uma boa dica é que o Windows XP com Service Pack 2, ele é um cliente perfeito e nativo para redes wireless com WPA. Ele consegue se configurar usando o conceito de Zero Touch Configuration, ok? No mais, pessoal, eu tenho aqui algumas ideias do que é um access point, como que a gente configura um access point. Observem que aqui eu estou trabalhando que somente na parte de segurança de wireless, eu estou permitindo somente os meus PCs listados a conectarem no access point. Isso se eu quiser fazer um filtro por MAC address, olha aqui a janelinha de filtro por MAC address. Eu particularmente não gosto desse tipo de configuração, uma vez que MAC address pode ser clonado. Eu prefiro trabalhar com WPA, né? Nem o app, mas eu prefiro trabalhar com WPA, uma vez que WPA se mostra bem mais seguro para um ambiente doméstico. E observem que aqui nós temos a opção de Radius, integrar o Access Point com o Radius também e assim garantir uma autenticação bem mais segura. Se o seu Access Point ele tem alguma função de firewall, eu sugiro que você trabalhe com firewall principalmente para bloquear requests anônimos de internet, ok? Uma outra coisa que pode ser usada aí como um artifício para aumentar a segurança é não fazer broadcast do nome da tua rede, não fazer broadcast do SSID da tua rede. Isso pode ser usado. Não quer dizer que vai evitar que alguém invada a tua rede, mas pelo menos fica mais difícil uma vez que ele não vê a tua rede rapidamente, né? Acesso à administração de Access Point também sempre utilizando HTTPS, todos os Access Points permitem fazer isso. Sempre trabalhe com um modo criptografado de acesso à console de gerenciamento. Jamais deixe tua console de gerenciamento com uma senha de acesso fraca, com a senha de acesso default, a que vem de fábrica, e tampouco trabalhando somente em HTTP, ok? Utilize sempre um processo de autenticação forte. A autenticação forte é onde, num ambiente de empresa, a gente tem esse terceiro elemento que é o Radius. A partir do momento que o cliente tenta se conectar, ele se autentica no Access Point. O Access Point, por sua vez, ele está autenticado na rede, o Radius já autenticou aquele Access Point. Então ele passa uma chave de autenticação para o Radius. O Radius recebe essa chave, vê se pode permitir que aquela estação que quer entrar na rede, vê se ele pode entrar ou não, tá certo? Se ele puder dar essa permissão, ele emite um ticket de autorização. Esse ticket cria a criptografia da rede e permite que com isso você entre na rede wireless de forma segura. Então, pessoal, em suma, não existe rede wireless corporativa segura se não for utilizando Radius, que dentro do Windows é o Internet Authentication Service, e trabalhando com certificados digitais, ok? No mais, agradeço a todos. Queria recomendar que acessassem sempre os recursos do TechNet, até porque lá é uma forma da gente se encontrar, da gente poder trocar experiências, vocês terem contato com toda a equipe da Microsoft, enfim. No site do TechNet nós temos os nossos fóruns, nós temos os laboratórios virtuais para você treinar, praticar, aprender mais. Temos aí as nossas famílias e sequências de webcast e também o subscription. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e que essas informações elas sejam úteis para vocês no seu dia a dia. Muito obrigado.